Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast Atitude Empreendedora. E hoje temos uma pessoa talvez inusitada no nosso estúdio, não, Marcela? Certamente. Bom, a começar pelas roupas que vocês não estão vendo, mas se vocês estivessem vendo, vocês saberiam que ele é uma pessoa diferente no ambiente. Estamos hoje com o monge, Satyanata. Bem-vindo. Muito obrigado, gente. Feliz de estar aqui com essas roupas e espero contribuir. Bom, faltou Certamente. dizer que eu sou a Ariane Abdala. E eu sou a Marcela Burru, e bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Monge Sati. Bom, eu vou começar te apresentando, para quem não te conhece. Apesar de você já ser super tecnológico, tem um aplicativo de meditação, certo? Então, o Satyanata nasceu como Davi Murbach, no interior de São Paulo. Ele estudou engenharia da computação e foi trabalhar em consultoria estratégica. Mas algumas questões existenciais que às vezes acometem a todos nós, né? Você já deve ter passado por isso. Em certa medida, para ele foram muito intensas. E aí, nessa inquietude, ele começou a ler sobre espiritualidade e acabou indo para um dos mais respeitados monastérios do mundo, onde ele viveu por 7 anos. Já faz alguns anos que ele voltou à vida em sociedade. Ele mora em São Paulo, onde ele faz atendimentos particulares, coletivos e ensina meditação. Certo? Tudo certo. E acabou de lançar um livro, Seja Monge, pela Companhia das Letras. A gente estava comentando antes que você é um monge que a gente, ao mesmo tempo, tem acesso. Não é uma pessoa que tem aquela imagem inacessível. Às vezes a gente tem esse estereótipo de um monge, né? Ou de alguém mais próximo do divino do que a gente. No alto da montanha, depois você tem que subir muitas e muitas escadas para chegar até ele. Sim. E até a gente ficou amigo, né? Assim, é muito legal ter um amigo monge. Agora, eu queria que você falasse, para quem tá nos ouvindo e não te conhece, e também para quem te conhece, quem é você? Como você se vê? Como você se define? Quem é você é a pergunta mais importante e mais difícil de todas, né? Porque ela tem várias camadas de significado. E na verdade, eu comecei nessa jornada porque eu não sabia quem eu era. Eu tentei ser ali um executivo e aquilo me doeu, me machucou, eu senti um grande vazio e aí eu disse, olha, eu não sou isso. Sou alguma coisa, mas isso não. Então eu fui buscar o que eu era e a gente nunca é uma profissão e um ofício, né? É muito comum eu chegar para alguém e falar, você é o quê? E a pessoa diz, arquiteto. E me dá vontade de arrancar os cabelos que não tenho, porque eu sou de cabeça raspada. Me dá vontade de falar assim, não, você exerce o ofício de arquitetura. Quem sabe, além de uma profissão, também seja um ofício, se você tiver amor suficiente por ele. Mas você é muito mais. E eu ainda tô para ver uma pessoa que pergunte, quem é você? E a pessoa responda, eu sou alguém que busca o conhecimento de mim mesmo antes de conhecer os outros. Eu gosto de pôr do sol, eu gosto de um vento gelado para depois entrar no cobertor e eu tento encontrar uma maneira de expressar melhor a cada dia aquilo que eu tenho como claro dentro de mim, o respeito pelos outros. Eu nunca encontrei ninguém que me dê uma resposta poética dessa. E a gente tenta, na falta de saber assim quem a gente realmente é, a gente faz aproximações. Você é quem? Arquiteto, mora em São Paulo, casado. Gente, isso é uma descrição de um estado temporário. Então eu vou cair exatamente no que a Ariane estava falando. Eu sou só mais um de nós. Eu sou monge, mas eu sou primeiro humano. Então eu também vou cair nas mesmas bobagens de falar quem eu sou. Eu vou dizer que eu sou um monge. Eu vou dizer que, tendo nascido no Brasil, eu tive uma infância e um crescimento que talvez vá ressoar com muita gente que nos ouve. Então, assim, eu assistia Balão Mágico, eu assistia os desenhos animados na TV, Jetsons. Eu não sei exatamente a idade de quem está nos ouvindo, mas o Balão Mágico foi uma banda de música e um programa infantil da década de 80. E os Jetsons era um desenho animado de ficção científica. Eu cresci como um adolescente comum, eu ouvia rock, eu gostava de Ozzy Osbourne, eu gostava de Led Zeppelin. Teve o coração quebrado por algumas vezes? Lindamente, mas lindamente. Tive algumas companheiras muito, muito interessantes e alguns corações quebrados que é interessante depois que você cola de novo, parece que ele bate maior. Não talvez melhor, mas maior. Cresci no Brasil, adolescente comum, talvez um pouco mais inquieto. Quando eu entrei na vida profissional, um vazio enorme. E aí eu falei, bom, eu preciso trocar de namorada. Troquei. Preciso comprar um novo carro. Comprei. Preciso mudar de emprego. Mudei. E nada me preenchia.
E aí eu comecei a descobrir que eu era alguém que precisava de significado. Tem pessoas que conseguem viver com coligações. Eu me ligo a você, a gente faz esse projeto junto. Tem gente que se sacia com isso, não tem nada de errado. Tem gente que se sacia com glórias. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, de um jeito tanto egóico quanto de propósito. Os dois são verdadeiros. Então é o concretizador. Eu descobri que eu não era nem o concretizador, eu não era nem o das ligações e afeições, e eu descobri que significado me tocava muito. E monge é a quem se dedica ao significado. A tudo ser tão coligado e ter tanto significado que você se sente unido àquela coisa. Então, se você olha um pôr do sol e fala, ai que bonito, pôr do sol, vamos jantar? Isso não é uma experiência de monge. Se você olha o pôr do sol e naquele instante sua mente fica vazia e existe o sol e você e o sol. E você tem uma experiência de monos. Eu e o sol nesse instante somos um. Só existe esse instante. É o monos, é isso que faz o monge. Então, monge é alguém que consegue olhar nos olhos de uma amiga e sentir um grande significado desse instante, por mais prosaico que ele seja. E aí, quando eu descobri que eu era esse viciado em significado... O viciado no agora. Viciado no agora, em tudo ser importante como é. Falei, nossa, gente, que delícia, me encontrei. Então, eu estudei no monastério distante, depois a gente pode falar disso. O monastério distante ao qual o Sati se refere é o local onde ele viveu, um monastério hindu no Havaí, que é sede da Saiva Siddhanta, uma das mais antigas linhas do shivaísmo, tradição que tem o deus Shiva como ser supremo. Mas quem é o Sati hoje? Eu sou alguém que, tendo encontrado uma experiência de significado profunda, penso que todo mundo pode se beneficiar um pouco disso. Independente de onde estiver. O ser humano acelerado não é ele mesmo. A nossa melhor versão é uma versão que está em equilíbrio, que pode acelerar, mas pode frear. É o centro de nós. E aí eu fui para o monastério. Deixa eu deixar algo claro. Gente, eu não sou assim filho de Buda com Madre Teresa, gente. Minha mãe é baterista numa banda de rock, gente. É mesmo? É verdade, super verdade. Chama Keep Rocking. E toca Queen, toca Rolling Stones e tal. Então eu fui para o monastério porque eu precisava desesperadamente. Eu fui porque eu era desequilibrado. Então aquelas ferramentas que me serviram, eu era o caso mais grave. Quem quiser essas ferramentas hoje que eu posso trazer, vai funcionar ainda melhor do que funcionou comigo. Porque eu que era o desesperado, gente. E hoje eu sou mais feliz. Então eu sou alguém que na busca do significado encontrou ferramentas muito válidas e hoje eu tento aplicá-las onde eu estiver, até no meio de São Paulo. Se você consegue fazer no meio de São Paulo, você consegue fazer em qualquer lugar, né? Porque olhar o pôr do sol numa praia deserta, até eu, né? Quero ver. Não, é verdade. Até eu consigo me conectar com o sol e limpar minha mente. Agora, enquanto tem 10 clientes esperando a proposta e o cara buzinando na minha frente e a roupa pra lavar em casa, é muito mais difícil, não? Super concordo, mas aí eu vou te perguntar, quando que você mais precisa dessa habilidade, então, de se conectar com algo mais verdadeiro de você? Quando tudo tá bem ou exatamente quando tem os clientes desesperados? Quando tem os clientes desesperados, né? Então a gente tem esse paradoxo de que a gente tá bem quando tudo tá fácil e tá mal quando tudo tá difícil. E se a gente fizer o contrário? Ou pelo menos se a gente estiver bem o tempo todo procurar esse bem? E estar bem não significa a gente colocar uns óculos cor-de-rosa e falar, gente, tá tudo lindo. Nossa, tá tudo maravilhoso. Olha essa goteira no teto, que ótima. Uma coisa que eu aprendi que mudou muito a minha vida e a minha visão do que é ser monge é que o monge não é uma pessoa conformada. Que você pisa no pé dele, ele fica quieto e aí ele fala assim, você tem 30 minutos para sair de cima do meu pé. Não é assim. A grande aceitação do monge é o momento presente. Então, eu aceito que agora eu estou aqui com você, acho uma delícia estar aqui com vocês, mas se tivesse alguma coisa nos incomodando, eu tinha que aceitar o momento presente. Tem uma goteira, eu aceito que uma goteira está pingando. Agora, eu aceitar o presente me acalma, eu não vou ficar irritado, eu aceito que tudo é como é. Só que isso não faz com que eu seja alguém acomodado de não consertar essa goteira para a entrevista seguinte.
Então, é algo muito dinâmico e muito ativo, onde você, na verdade, está alocando as suas energias de transformação onde elas são úteis. Quanta gente não tem guerras internas mentais, em vez de canalizar isso para uma construção de algo positivo fora? Então você tem discussões dentro de você, e você ganha as discussões dentro do chuveiro com pessoas que você nunca vai discutir. Ou você tem planos que você não canaliza essa energia. Então o que o monge acaba fazendo é alguém que ele faz um budget e uma alocação um pouco mais calma e ponderada da própria energia. Adianta eu me irritar com a goteira? Não, zero. Mas adianta eu consertá-la logo depois? Sim, oh yes. Adianta eu consertá-la logo depois. Então, a gente vai aprendendo o maquinário humano, estudando a própria mente, porque eu sou absolutamente igual a todo mundo. Eu fico bravo, eu tenho medo. O que acontece é que quando a raiva chega, eu falo, opa, chegou uma raiva. Atenção, chegou uma raiva, como devo processá-la? Toda raiva, por exemplo, querem ver como funciona a cabeça de monge? Toda raiva é um pedido de ação. Não tem nenhuma raiva que você tenha sentido que não tenha tido um pedido de você agir. Vai lá e esgana aquela pessoa. Vai lá e diga tais verdades. Vai lá e bate o pé ou corrige essa injustiça. Toda raiva é um pedido de ação. Mas além do pedido de agir, ela traz uma sugestão de método. Vai lá e quebra tudo. Vai lá e bate em todo mundo. E esse método, em geral, é péssimo. Mas o pedido de ação é verdadeiro. Então, quando você treina lidar com a sua mente, que é o que o monge faz, vem uma raiva, você para, opa, já vi isso antes. É um pedido de ação. Qual é a ação proposta? Ah, tem que resolver tal problema. O método, o método eu não vou usar esse método porque ele é muito briguento. Então, quando você vai, em vez de apenas reagindo ao que acontece, você se torna piloto da própria mente. Aí fica mais fácil olhar aquele pôr do sol em São Paulo. Fica mais fácil você olhar o mar de luzes vermelhas dos freios do engarrafamento e pensar, que cor bonita. Uhum. Porque eu já fiz isso uma vez, eu estava me irritando com o engarrafamento. Respirei fundo, falei, nossa, olha só, eu tô aqui dentro do carro, tá chovendo, um mar de luzes vermelhas na minha frente. Em algum momento eu chego em casa, tudo vai ficar bem. É muito interessante essa diferença que você falou do aceitar, né? Nesse momento eu não posso mudar a goteira, eu tenho que dar uma entrevista. Só deixando claro, a gente não tá com nenhuma goteira aqui, pessoal. Foi só um exemplo. Não, gente, eu também tudo queria dizer ótimo. Mas assim, né? Agora eu não posso mudar isso, mas no momento em que eu puder mudar, eu vou, né? Porque as pessoas confundem, a gente fala muito de autorresponsabilidade, né? Eu, Ariane, com as meninas no ateliê, e existe uma confusão enorme de que talvez a autorresponsabilidade seja uma urgência de sair resolvendo tudo agora, e não é isso, e que essa aceitação, né? Esse viver o momento presente também é uma passividade. E as duas coisas, quer dizer, a gente leva para extremos que na verdade não tem nada a ver, né? Eu imagino que a autorresponsabilidade, que é super legal, você é o escultor de você mesmo, o seu maior projeto é você, né? Então essa autorresponsabilidade, se você não traz junto com ela uma noção de caminho, tem um passo, depois tem outro passo, depois tem outro passo, cria uma ansiedade absurda. Porque a gente olha para si mesmo, e eu sou um projeto absolutamente inacabado. Imagino que todo ser humano seja. E se você não fala assim, olha, não interessa que está inacabado. Tem o cronograma, você vai dar esses passos, depois daqueles outros passos, você vai se trabalhar. Então, se você não tem esse amor pela caminhada, essa noção de antes, durante e depois, é muito fácil que ao tentar se melhorar, você fica ansioso. Porque aí você começa a se comparar. Não, eu preciso me melhorar porque olha aquele colega, olha esse amigo, olha eu fiquei para trás. E nisso gasta energia. A gente não percebe o quanto que tudo é energia. Então, se eu jogo a minha energia na ansiedade, a minha ansiedade cresce. O que não vai crescer, que poderia ter sido utilizado, a energia poderia ter sido utilizada para aquilo? A minha convicção, a minha deliberada nova caminhada, as minhas transformações, meu trabalho de autoconhecimento, a minha coragem, o meu estudo. Tudo isso, gente, tem um combustível só, que é a nossa energia. Tempo e energia. Eu brinco, baseado em um amigo físico que eu tenho,
que existe uma etiqueta universal. Você pode pôr uma etiqueta em qualquer coisa. Ingredientes, tempo e energia. E é muito bom, né? A gente tava pensando quando a gente convidou você, a gente tem que explicar por que a gente convidou um monge para falar sobre a atitude empreendedora. A gente esqueceu de explicar e acredito que a essa altura todo mundo já entendeu, porque você tá falando de muitas atitudes empreendedoras, né? Eu sei que vocês frequentemente falam que tem que começar de dentro, né? Você tem que empreender dentro de você e trabalhar quem você é, trabalhar seus conceitos. Nós, seres humanos, temos certa dificuldade que a gente frequentemente erra a dose. Então, a gente tenta então ter coragem, e aí tem medo de ficar arrogante, e aí vai, mas vem, e aí tenta, mas tem medo de ser ousado demais e ser inconsequente, e aí volta. E a verdade, um dos grandes segredos que talvez o monge possa trazer, é que o equilíbrio é dinâmico. Esse equilíbrio que a gente busca não é sentado na montanha para todo sempre. Amém, iluminou, pronto, agora vai levitar. Não é isso. O equilíbrio é altamente dinâmico. Então ele é feito de constantes autocorreções que a gente vai tendo. E se eu vou me corrigir sempre, eu tenho que ter muito boa vontade comigo. Porque aí eu errei, tudo bem, eu vou corrigir. Eu acertei, nossa, vou corrigir para fazer ainda melhor. Me comuniquei mal, vou corrigir. Então, talvez para o empreendedor... a gente pode celebrar também quando a gente acerta, né? Muito! Não só celebrar, isso que você trouxe é interessante, olha só. Que tal a gente pensar rapidamente no que a gente errou e longamente no que está dando certo? Porque tudo que a gente pensa lembra energia. Aí aquilo, a cada 10 minutos vai ser assim para você. Ai, que bom, né, gente? Ai, tá. Ai, que gostoso, né? Nossa, então, né, gente? Deu certo. E você deixa aquilo reverberar como uma música boa que toca dentro de você. Tá indo pra frente, estamos conseguindo. Porque todo pensamento tem uma energia. Então ele vai te trazendo algo positivo, que vai reforçando a sua coragem, o seu empreendedorismo. Vai te lembrando por que você entrou nessa. Agora, aquilo que tem que ser corrigido, a gente tem que ser, meu mestre dizia, como o beija-flor. Ele entra na flor, pega o néctar e sai. Então, aquilo que é, por assim dizer, negativo ou precisa de correção, a gente vai direto, com firmeza, com coragem. Isso tem que mudar, vou mudar, assim, pronto, decidido, fiz. E tem que ser breve, porque senão a gente fica para baixo. Nossa, deu errado, né? Nossa, deu errado. Então, o que é positivo, a gente deixa ecoar dentro da gente, deixa reverberar. E aquilo que é mais difícil, a gente resolve pontualmente, com rapidez. Esse é o caminho do crescimento. Muito perdão por nós mesmos, mas nem por isso vai ficar sentado se perdoando. Levanta e se perdoa se melhorando a cada dia. Dica maravilhosa e prática, não? Que a gente pode aplicar agora mesmo. Agora eu quero contar uma história, quero que você conte uma história muito engraçada, que você me contou uma vez, quando o meu computador deu problema, um dia que eu fui trabalhar na sua casa, no seu espaço, no seu templo. É uma história sobre... aprender com os erros, né? E corrigir rápido. Sim. Talvez demore alguns anos, como você vai explicar. É verdade. E eu estava lá com o meu MacBook, desnorteada, como eu fico muitas vezes com essas coisas práticas, e que ficava vindo aquela mensagem que tinha que atualizar, sincronizar, eu não queria parar o que eu estava fazendo, enfim, totalmente anti-monge. E aí eu tinha um monge na minha frente que eu nunca imaginei que poderia ser também um técnico da Apple, né? Praticamente. Assim, um monge completo. E aí você falou, não, calma, eu acho que que foi essa mensagem? Eu acho que eu posso te ajudar. Eu falei, bom, ok, um monge deve poder ajudar em qualquer área e tal. Mas aí depois que você resolveu o problema do meu computador, eu fiquei chocada, primeiro achei que era uma coisa divina, né? Ariane, seu computador tá com problema, eu vou pegar um incenso e fazer um mantra ao redor do computador. Ficava tocando sininho no MacBook. Mas ele foi seguindo ali, vasculhando. Aí parecia realmente um técnico que começa a abrir aquelas abas e procurar coisas num lugar que eu não sabia que existia no computador. E aí eu falei, Sati, como você sabe fazer isso? Como foi isso? E aí você me contou uma história muito interessante que eu queria que você compartilhasse com todos. Eu vou contar até porque ela mostra coisas super legais sobre o ser humano, sobre... Os mantras indianos antigos, todos eles rimam. E eles rimam, são muito musicais por um motivo simples. Porque lá atrás não existia escrita. As palavras vêm antes do sistema de escrita. E isso assim, gente, há 3.000 anos, né? E aí, quando inventaram essa tal de escrita e o papel, os monges de lá de trás ficaram desconfiados.
Ai, gente, essa coisa nova, esse tal de papel, esse tal de papiro, escrita, não sei não se a gente vai usar. Então, alguns séculos se passaram em que já existia a escrita, mas nenhum texto sagrado era escrito. Aí, vamos avançar esse filme até 1986, saiu o primeiro Macintosh. E aí o mestre do meu monastério falou, a gente não vai passar o vexame de novo de desconfiar da tecnologia, né? Tecnologia é como uma faca. Ela pode machucar, mas ela pode criar o seu jantar, cozinhar, né? Ajudar você. Então vamos utilizar para o bem. Vai lá e compra um Mac. Eu não estava lá, eu era criança, mas saiu um monge chamado Brahmanatha Swami e comprou um Mac. E assim, nada contra PCs, né? Inclusive o Windows está muito bom hoje, mas era o que foi comprado pelos monges naquela época. E aí a própria Apple foi fazer um documentário interno para mostrar para os funcionários da Apple desses monges malucos que tinham roupas de pano que não tinham nenhum fio de costura. A roupa que a gente usa dentro do monastério não é essa que eu estou usando agora. É um pano comprido que você amarra ao redor do corpo e não tem um fio de costura. Inclusive ele faz muito bem para a fé, porque quando você é um monge novato e amarra aquilo ali, você fica rezando para não cair. Não cai, não cai, não cai. Lembrando do superior a todo segundo. Então, os monges lá têm uma tradição de usar computadores. E eu tinha estudado engenharia de computação. Aquilo era relativamente fácil para mim, conhecido. Mas aí, gente, a grande verdade é que quando você tem uma mente relativamente clara por um treinamento, você não tem medo de não saber. Então, quando eu vi o que estava acontecendo no computador da minha amiga Ariane, falei, posso ajudar a resolver? E ela me olhou com uma cara de assim, você vai fazer um mantra, né? Eu, não, deixa eu ver. E aí, ela gentilmente me deixou trabalhar ali e tinha um problema no iCloud que precisava ser resolvido acessando o terminal de Unix. Quer dizer, era avançado. Mas eu não sabia quando eu comecei a tentar resolver. A verdade é que a gente não precisa saber tudo. Né? Hoje em dia, já houve a era da informação, em que as pessoas precisavam saber muito. Era aquele médico que sabia tudo, é aquele profissional que sabe tudo. Hoje em dia, eu acredito que a gente vive uma era da conexão. Eu preciso conectar informações. Eu preciso conectar o meu modo de agir com o meu propósito. Eu preciso conectar os meus talentos com a criação de algo excelente. Eu preciso conectar pessoas. Porque saber o Google sabe. Então eu pesquisei no Google, ali na minha salinha sagrada, no computador da Ariane, como que eu resolvia aquilo ali. E aí eu soube seguir os passos, porque eu tenho familiaridade com computação. Então eu coloquei os comandos de Unix no terminal, porque eu sabia o que isso significava. E funcionou, a gente nunca mais teve esse problema. Eu não tinha ideia de que tudo isso tinha acontecido. Para mim, você tinha chegado lá e operado um milagre. E você lembra de todos esses passos que você deu. Interessante isso. Lembro porque foi um momento ali em que eu aprendi algo. Ela estava tendo um problema no iCloud. E ali eu aprendi que realmente tem ali um vício que pode acontecer. E aprendi a resolver. Então, a gente costuma se identificar com os nossos erros. Eu vou explicar um pouco melhor. Quando eu estava no início do monastério e alguém chegasse para mim e falasse assim, Satyanatha, você fez aquele ritual errado. O que eu ia ouvir? Satyanatha, você errou. Você tem pouco valor. Você é um fracasso. Eu teria ouvido, porque é muito normal o ser humano, principalmente no momento que ele está tentando tanto acertar. O que acontece? O ato e o ator se grudam e se mesclam e se identificam. E aí, quando as pessoas criticavam o meu ato, eu me sentia criticado, né? Então, quem está fazendo e o que é feito. Depois de alguns anos meditando, respirando, acorda de madrugada, Satyanatha, respira. Os monges meditam todos das 4:30 da manhã às 8. Os novatos têm que meditar no fim do dia também, eu era um desses. Então, eu meditei mais ou menos 20.000 horas nessa vida já. E aí, depois de uns anos de meditação, eu comecei a conseguir separar o que eu fiz de quem eu sou. E se alguém chegava e falava assim, Sat, aquilo ali você fez errado. Eu falava, é? Como que faz certo? Faz assim. Nossa, muito obrigado. Em vez de me dar uma tristeza, eu fui percebendo que começou a me dar uma alegria. Cada vez que alguém falava, Sat, você fez errado, era o início de um capítulo
da minha vida em que eu nunca mais cometeria aquele engano. Então, por exemplo, a gente lá falava inglês, falava várias línguas, sânscrito, shum, mas inglês era a língua universal, todo mundo estrangeiro que chegava lá. E, gente, meu inglês não era perfeito, né? Não é até hoje, mas muitas palavras... O inglês é uma língua difícil de pronunciar, né, gente? Tem palavras que a gente lê e a gente acha que sabe dizer, e a hora que a gente fala em voz alta, a pessoa fica nos olhando com uma cara de assim, você veio das selvas do Brasil, né? Você não sabe falar inglês. Então eles começavam a me corrigir, e aí virou uma chave na minha cabeça que era assim, eles me corrigem uma vez, e agora para todos os outros anos da minha vida eu vou falar essa palavra direito. Então quando há essa desidentificação do erro com o agente, eu posso agir sem ter medo que o meu erro me destrua. Porque quando alguém fala, você errou, eu falo, nossa, que bom, para tudo que agora eu nunca mais vou errar. Como que faz certo? Então essa construção de si mesmo com muita amorosidade, com muita tolerância pelos próprios erros, mas com tolerância zero por não crescer. Tolerância zero por você não exprimir a sua luz, o que você tem para trazer de bom para o mundo. Tolerância zero para você não brilhar aquilo que você foi feito para brilhar. Então você tem toda a paciência com o seu processo, mas tem zero paciência com abandonar o seu crescimento, abandonar seus sonhos e abandonar o potencial de trazer algo de bom para o mundo. Quando você consegue encontrar esse equilíbrio, você nunca mais para ficar sentado e desolado. Mas você nem por isso vai ter ansiedade e pressa de falar assim, ai meu Deus, eu preciso ir, preciso fazer. Não, calma, tudo é seu ritmo. Não paro, mas também não corro. Bom, tá aí uma coisa que eu só sei na teoria. Mas eu vou aprender na prática, tá bom. Olha, se você aprender, nunca mais... E é legal porque isso é uma das coisas que hoje, que o Vale do Silício popularizou, né? De você falhar rápido. Hoje é uma premissa do empreendedorismo, aí falando de negócios, mesmo você falhar rápido, você pôr o protótipo para funcionar, diferentemente do que os monges faziam antigamente, de ter medo da tecnologia. Então você está falando de uma coisa que é totalmente, hoje muito pregada no mundo dos negócios e na verdade é uma coisa essencial da existência, né? A cultura de aprender rápido do Vale do Silício inspirou empreendedores do mundo inteiro. Apesar de hoje a discussão das grandes empresas de tecnologia também levar em consideração o impacto dos produtos na sociedade e a vida dos usuários, por muitos anos o mantra do Facebook Move Fast and Break Things e conceitos como MVP pautaram as discussões das empresas de tecnologia. Isso. Se você tem dificuldade de lembrar isso, para em algum momento e tenta usar aquilo que a gente chama de mindfulness, que é atenção plena. Quer dizer, para no instante e aí tenta caminhar. Caminha assim no escritório, caminha onde você estiver. E caminha prestando atenção na respiração, caminha sentindo o corpo cada passo que você dá. E aí você vai perceber, com atenção plena, que quando você caminha, é só através do desequilíbrio que você consegue ir para frente. Você põe todo o peso na perna direita, aí você põe todo o peso na perna esquerda. Aí na direita de novo, na esquerda de novo, você vai errando, por assim dizer, você vai criando desequilíbrios, mais para lá, mais para cá, mas o conjunto te propulsiona para frente. Então se você tenta, logo de cara, atingir algo mágico, um fio, né, que vai te levar exatamente onde você queria chegar, isso em geral não existe. Existem sucessivos pequenos desequilíbrios que você, por estar muito ligado com o seu propósito, sua verdade, sua vontade de aprender, você vai corrigindo esses desequilíbrios rapidamente o suficiente para que o movimento total seja para frente e para o alto. Eu tenho uma curiosidade. Todos. Diante de um monge, nós, a humanidade, enquanto grupo, estamos andando para frente, para trás ou estagnados? Porque às vezes você vê as pessoas reclamando, as pessoas estão perdidas, tão pessimistas, a gente não acredita mais. Os millennials, a política, assim, dá pra você estender isso pra todas as direções, todas as dimensões. Olhando de fora, a gente tá avançando, a gente tá parado, a gente tá andando pra trás, dá pra saber? Dá pra saber? Eu não sei. Dá pra eu dar palpite. Eu vou dizer, dentro da minha ignorância, o que eu sinto quando eu olho pra esse mundo. E a resposta pra mim é assim. Antes era mais fácil a gente mentir pra nós mesmos.
Antes era mais fácil as pessoas estarem ali oprimidas, num casamento infeliz, num emprego nada a ver, numa burocracia muito estagnada, e tudo se escondia no meio de meias-verdades e na própria lentidão do processo. Hoje em dia, a gente está numa hiperevidência de tudo. A propagação de qualquer informação é rapidíssima, inclusive sobre nós mesmos, né? De repente a gente se toca de algo sobre nós, que se a gente fosse os nossos avós, a gente ia enterrar bem enterradinho. Mas aqui a gente pondera, procura ler sobre isso, conversa com um amigo, fala com um terapeuta. Então há uma efervescência absoluta, não é uma piora. Agora, é como se toda a poeira tivesse levantado e ainda não desceu. E tá todo mundo tossindo. Então o que eu vejo é, o mundo, eu acho que muitas das revoluções que vão melhorar o mundo não são ideológicas. A ideologia é necessária. Mas muitas revoluções serão tecnológicas. Quando a gente conseguir resolver certos problemas, eles deixam de existir. Por exemplo, quando energia solar e energia eólica e certas energias se tornarem muito mais baratas do que carvão e petróleo, fica resolvido algo que no início parecia ideológico. Então a humanidade tem que exercer a tecnologia, tem que exercer a inteligência para que a gente consiga se melhorar. O que para mim está acontecendo muito nítido é, aumentou os decibéis de tudo, das minhas angústias internas, do meu vizinho, do meu primo, da incompetência das pessoas em posições de comando. Eu observo um absoluto ruir de todas as posições hierárquicas. Então assim, ou você é bom, ou o fato de você ser chefe não vale nada. O fato de você ser presidente da república não te traz automático respeito. Você tem que ser alguém que mereça esse respeito. E o que eu tô vendo muito bonito é que acontece como se fosse uma divisão. Sabe quando encontram o Rio Negro e os Solimões na Amazônia? E o Negro, durante quilômetros e quilômetros, rio abaixo, ele permanece o Rio Negro e os Solimões permanece marrom? A gente está vivendo, parece que é uma separação. Quem quer ser do bem, quem quer empreender para criar um mundo melhor, consegue como nunca conseguiu antes. Tem ajuda como nunca teve antes. Ferramentas à disposição, possibilidades e a aceleração de um tempo. Hoje em dia, para uma empresa ser bem-sucedida e conseguir explodir, leva muito menos meses do que antigamente era necessário, né? Antigamente eram anos para ver se a lojinha ia conseguir andar. Hoje em dia, a gente consegue fazer coisas de alcance extraordinário. Por outro lado, então, a luz parece que está a luz mais brilhante. Por outro lado, aquilo que é escuro, as ideias mais retrógradas, o autoritarismo, o separatismo, o eu sou diferente de você e, portanto, eu sou melhor que você, tudo isso parece estar piorando também. Mas eu não acho que esteja realmente piorando. Eu só acho que está tendo uma separação. Quem quer para frente criar um mundo melhor nunca esteve tão bem e tão unido. Quem quer levar todo mundo para o passado também está tendo muita força, mas está tendo uma separação. E aí minha mestra dizia assim, no momento da alvorada, no amanhecer, você é quem decide se é dia ou se é noite. E é o momento que a gente está, e eu decido que é dia. Na minha vida é dia. O sol ainda está chegando, mas para mim já é dia. Com isso, encerramos, né? Acho que agora o pessoal que tá ouvindo tem bastante coisa para pensar, né? Eu vou voltar para casa com uma lição de casa. Muito bom. Agradecemos muito a sua presença aqui, Sati. Gente, eu agradeço tão de coração a vocês, porque senão eu tava lá no monastério, meditando, nadando na cachoeira. Eu saí porque eu acho que o que eu aprendi serve para qualquer ser humano. Então, obrigado, que delícia vocês me levarem aos ouvidos das pessoas que nos ouvem, para que elas também possam encontrar a própria luz, serem um pouco monges e ajudar. Eu digo que é uma tríade. Eu melhor, crio uma vida melhor e aí vou criar um mundo melhor. Eu melhor, vida melhor, mundo melhor. Então, obrigado, gente. Quem quiser saber mais, compre o livro Seja Monge. Seja Monge, a arte da meditação. Em todas as livrarias. E se não estiver, avise o monge que ele manda entregar. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Bom, essa foi a entrevista com o Satyanata, o nosso querido monge. E, Má, o que eu destaco, assim, principalmente nessa conversa com ele, é o fato de ele ter construído um caminho não óbvio para realizar o sonho dele. Que inicialmente ele nem sabia qual era, né? Ele só entendeu que
não estava funcionando aqui, não estava funcionando ali, mas ele acabou construindo um caminho que ele não tinha outras referências. Então, é uma atitude muito empreendedora, porque ele não seguiu, né, os passos de ninguém, não seguiu uma cartilha. Não que tenha qualquer problema a seguir, né? A gente segue muita gente quando a gente tem esse exemplo. Mas no caso dele, que era ele descobriu um desejo muito particular de se desenvolver, ele foi buscar essa forma em caminhos não triviais. Então isso me chama muito a atenção, por ser bastante corajoso. Sim, é verdade. Tem uma coisa do Sati que eu percebo, as pessoas que a gente mais gosta de conviver, que dá essa vontade, né? Nossa, que delícia, eu vou tomar um café com essa pessoa, vou fazer uma reunião com essa pessoa. São pessoas que, como o Sati, não se colocam num pedestal, né? Por mais que elas tenham conhecimento, por mais que elas tenham acesso a informações que muita gente não tem, elas conversam com você de igual para igual, elas sentam, olham no teu olho, entendem os seus desafios, não desprezam, né, as suas questões, seja prático, emocional, espiritual. Então, para mim, é uma atitude, não sei se é uma atitude empreendedora, mas certamente vai ajudar as pessoas a construírem os seus caminhos de vida, os seus projetos, a congregar mais pessoas, ter essa postura de não se achar melhor do que ninguém, né? De falar de igual para igual. Então, isso, seja numa empresa grande, numa empresa pequena, se você é dono, se você é funcionário. Se você é um monge. Exato. Ter essa disponibilidade é uma coisa, assim, que faz toda a diferença para construir relacionamentos e trazer mais gente para perto. Sim, mas na minha opinião, é sim uma atitude empreendedora, porque disponibilidade... Imagina, sem disponibilidade, o que você constrói, né? Quantas oportunidades você perde se você não tá disponível, se você não tá ali presente. Então, é uma coisa sutil, né? Que talvez a gente não ouça falar tanto por aí quando você fala de empreendedorismo, mas é fundamental, né? Quase intrínseca, porque você tem que estar atento vendo as oportunidades. Isso me lembra outra coisa, que é a presença. Uma coisa que me chama muito a atenção no Sati é a maneira como ele trata a espiritualidade e as ferramentas de autodesenvolvimento, concordando com você, né? Assim, ele não se coloca num pedestal, não é uma coisa inacessível, não é uma coisa que, nossa, só os monges que se retiram vão conseguir fazer. E ele usa isso de uma maneira muito prática. Não só ele é uma pessoa gostosa de conviver, como você bem colocou, né? Assim, que dá vontade de estar ali. Mas ele ensina pra gente como usar essas ferramentas no nosso dia a dia, sem necessariamente a gente ter que se retirar e virar um monge. Então, a história da presença, que foi esse link que eu fiz com a disponibilidade, e talvez seja o grande objetivo da meditação, né? E da vida, você estar presente. A gente tá aqui agora, gravando esse podcast, sentindo o nosso corpo na cadeira, ouvindo o que a gente tá falando, vendo uma outra. Essa presença de espírito é muito importante para você empreender na sua vida em qualquer área. Sim, e tá atento ao que você tá pensando, ao que você tá sentindo, pra eventualmente mudar de rota, né? Se aquilo não estiver fazendo sentido. Porque às vezes a gente fala, tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que a gente tenta não prestar atenção porque nós estamos na correria do dia a dia e vai fazendo, e às vezes aquilo pode ser fundamental pra você se parar, se ouvir e entender o que tá incomodando pra fazer melhor, fazer diferente, né? Sim, é uma entrevista inspiradora essa, né? Especialmente... Muito. A gente sai com vontade de respirar fundo e produzir prestando atenção. Verdade. Legal. Bom, gente, esse foi o nosso episódio com o monge Satyanata. Semana que vem estamos de volta com mais entrevistas. Espero que vocês tenham gostado. Mandem seus comentários, sugestões. Queremos ouvir. Estamos disponíveis no @podcast Atitude Empreendedora. Vocês também podem entrar em contato com a gente através dos nossos Instagrams e Facebooks e LinkedIns. Estamos em todas as plataformas, Ariane e Marcela. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais. Até mais. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burrul, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.